Nesse caso aqui de trigo, esse ano, nós tivemos problema. Nós queríamos trabalhar com 3 áreas, são 20, vamos dizer, 26, 25 hectares. Sim. 25 hectares, a nossa ideia foi trabalhar com 3 variedades. Mas 25 hectares, o que o produtor normalmente faz? Ele tem 25 hectares, planta uma variedade, segue o baile, é mais fácil. É mais fácil, mas o risco é maior. É o problema da lei da vovozinha, né? Não bote todos os ovos na mesma cesta. Eu jogo tudo uma variedade, é uma zebra, você foi. Então eu vou escalonar um pouco o plantio, escalonar o ciclo, tá? E aqui nós temos 3 materiais genéticos plantados, tá? Aqui, essa área aqui embaixo é turuque, tá? A área de cima do cemitério, um pouquinho para baixo do cemitério, para lá, é BRS marcante. Aqui é Tibio Turuque, BRS marcante, e lá na área do Rapac nós temos uma parte de Turuque e uma parte que eu não queria, mas foi a única variedade que consegui lá pelas tantas, foi o Tibio Sossego. Por quê? Que nós queríamos parrudo. Eu queria, na ordem de preferência, eu queria Bela Joia, BRS Bela Joia, ou BRS Reponte ou BRS parrudo. Não consegui nenhum dos 3 aqui em 3 de Maio e região. Não foi por falta da gente futricar e ir atrás. Então assim, ó, muito pouca opção esses materiais da Embrapa, com muita qualidade, mas como ali ninguém ganha muita coisa para fazer todo o desenvolvimento, tem pouca disponibilidade de semente, é complicado. Conseguimos o marcante, pelo menos essa, tá? Bom, essa área aqui, rapidinho, o sistema de rotação dela, deixa eu só ver uma coisa aqui. Na verdade aqui eu tenho desde 2007 aí todo esse sistema aqui nessa folhinha, mas não vou passar tudo isso para não judiar vocês demais, tá? Aqui essa área cemitério frente, e essa de baixo aqui que pega aí cemitério fundo, cemitério frente. Então agora nós estamos com trigo, antes do trigo tinha soja, tá? Antes da soja, um pouquinho. O que faltou aqui? Soja, trigo. Eu me perdi aqui um pouquinho, só um pouquinho. Na safra agora, 2021. Na safra de inverno 2019. Inverno 2019, trigo. Cemitério frente. Era soja, né? Tinha soja. Aqui tinha soja. Tinha soja, agora vem o trigo, depois do trigo vai vir soja, tá? Essa área vai repetir soja. Antes disso nós tínhamos canola e milho. Canola, milho e canola. Canola, milho. Antes da canola tinha soja e antes da soja tinha linho. Então no inverno aqui na sequência foi linho, canola e agora trigo. E é essa a ideia. Por que essa rotação? A ideia nossa é, na medida do possível, fazer esse sistema. Nem sempre você consegue em todas as áreas. Mas se eu boto linho, boto canoliento com trigo, e aí vem a questão do controle de doenças, isso é uma estratégia para controle de doenças, é baixar a fonte de inóculo na área. É baixar a fonte de inóculo na área. Ok? Então dentro desse sistema de rotação, essa área aqui está plantado, a expectativa, nós trabalhamos com aproximadamente, o pessoal me disse que é muito. Nós temos um ensaio aí, o pessoal de planta de lavoura, eu espero vir mostrar para vocês depois do ajuste fitotécnico, que é um trabalho feito aí desde 2005 pela Embrapa aqui na Escola Fazenda. É trabalhado com 200, 300 e 400 e 500 plantas por metro quadrado com 0, 40, 80 e 120 de nitrogênio em cobertura, para ver qual é a melhor relação entre densidade e N. E o que tem acontecido historicamente que não tem dado diferença significativa na densidade. Isso significa que daria para trabalhar com 200 sementes aptas, né, viáveis por metro quadrado. Só que nós, assim, ó, eles normalmente estabelecem o ensaio bastante cedo, tipo aí 3 a 5 de junho. Se eu trabalhar com material mais precoce,
precoce, se eu plantar 3 a 5 de junho, vou a grande chance, a cada 5 anos, 3 anos a geada vai me pegar, aqui embaixo. Porque ele vai começar a espigar em agosto, final de agosto, e nós aqui é normal ter geada em final de agosto. Eu costumo dizer assim, se vocês me pedirem assim, ó, isso que fique aí de lição como técnico, que um técnico se preza, ele tem que conhecer a condição da lavoura que ele está trabalhando. E aí o problema, eu vou lá dar recomendação sem saber histórico. Como é que você vai recomendar se você não sabe histórico? Você está dando um chute, uma probabilidade. Então olha aqui, por exemplo, se me pedir que o que tu me indica de plantar trigo lá na C3 em 3 de maio? Você pode plantar 20 e 25 de maio sem se preocupar muito com o risco. E aqui na Escola Fazenda, já que não dá 10 km em linha reta, não plante antes de 10 de junho. E se for precoce, 20 a 25 de junho. Por quê? Desses 10 km aqui, que não dá bem 10 km, nós descemos 40 metros de altitude. E esses 40 metros mudam uma barbaridade de coisa. Todo ano, quando fecha a última geada lá em cima, aqui ainda vai dar 3 a 4 geadas. Pode ter certeza. Eu estou aqui há 19 anos acontece isso. Então assim, ó, eu tenho que, eu não é, mas aqui é Independência 3 de maio, mas é pertinho. Não, não é município, é a localização da propriedade. Eu tenho que entender isso, eu tenho que saber o histórico de cada área, de cada situação, para poder posicionar em relação a manejo, semeadura, época, etc. Tá ok, gente? Então, assim, nós trabalhamos aqui, é bastante, me chamam de louco, tá? Porque olha aqui, ó, se a ideia é botar, a recomendação de trigo é 300 a 350 sementes viáveis por metro quadrado. O Pires nos diz que o experimento aqui, que com 200 fica de bom tamanho. Vamos chamar assim, é louco, cara, botando de 480 a 500 sementes por metro quadrado, sementes geral, não considerando as viáveis, de torno de 500 sementes por metro quadrado. Qual é a lógica disso? Dentro da questão arranjo de planta. Tinha assim, ó, à medida em que eu atraso a semeadura, eu começo a apostar na planta mãe. Ou seja, eu tenho que diminuir a aposta no perfilhamento. O que se faz? Antigamente nós trabalhávamos trigo, vamos lembrar, 80 quilos de semente por hectare. 80 quilos, 100 quilos, né, de semente. Hoje nós estamos trabalhando com 160, 180 quilos. Ora, isso aumenta a densidade de uma barbaridade. Agora tem um detalhe, porque o que eu quero? 500 espigas, 400, 500 espigas por metro quadrado. Isso é uma expectativa para poder ter, porque como é que eu vou ter rendimento? Se eu não tenho planta, não tenho espiga. Se eu não tenho espiga, não tenho grão. Se não tenho grão, não tenho produção. É lógico, né? É muito direta essa relação. Agora não adianta só ter espiga. Eu vou ter que ter uma espiga bem formada, grão bem formado, mas aí tem uma série de outras variáveis que vão entrar no meio. Agora, nós, como plantamos mais tarde, a semeadura é atrasada, para escapar da geada, e aqui eu não tenho dúvida, quer escapar da geada tranquilamente, material de ciclo médio a longo, 10 a 15 de junho, material precoce 20 a 30 de junho. Aqui é no limite do fechamento da janela do seguro. É isso, Paulo? É 20 a 30. Né? Bom, então assim, ó, para mim conseguir isso, eu não posso apostar no perfilhamento. Esse ano, até nós temos um perfilhamento um pouco melhor, porque deu uma geada muito forte. O trigo atrasou a semeadura, nós atrasamos demais esse ano. E não tinha condição de semear antes. Estava seco, né? Estava muito seco, então assim, atrasou a semeadura. E aí acabou saindo uma geada à tarde. E eu vou dizer para vocês assim, ó, com a graça de Deus, porque esse trigo aqui, apesar de toda essa quantidade de semente que nós usamos, ficou muito ralo. Porque nós fizemos a semeadura, tinha um pouco de umidade, apostando que tinha previsão de chuva para dali 4, 5 dias, e ficou um período aí de quase 20 dias sem chover. Quando choveu, então teve trigo nascendo 20 dias depois dos outros. Isso significa que nós estamos tendo o espigamento desparelho, vai dar um problema lá na colheita, nós não vamos ter uma uniformidade, provavelmente se colher com umidade um pouco maior, e não vai se conseguir esperar todo até porque se der uma chuva aí, dá problema de germinação na espiga. Então isso é toda uma sequência, um efeito dominó que nós temos aí, tá, gente? Então a gente apostou na planta mãe,
Felizmente, aí deu essa geada forte quando o trigo estava pequenininho, então com isso gerou um perfilhamento um pouco melhor, que pode compensar um pouco a diminuição da densidade que nós temos. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que dizia o seguinte: trigo bom, eu tenho que jogar uma caixinha de fósforo e ela não pode cair. Depois do espigamento, significa que ela tem que ter espiga suficiente para que ela consiga ficar meio por cima aí, né? Não é o caso aqui, né? Vai ser difícil, mas nesse porte tem que ser mais, quando tiver mais adiantado um pouquinho. Eu tenho 1,82 m, a gente tem plantas aí que deve estar com 60 centímetros, por aí, um pouco menos, né? A turma de melhoramento que cursou no início do ano, né, teve a oportunidade de visitar a Embrapa lá, e a gente viu o histórico do melhoramento genético de trigo no Brasil, né? Lembrando que hoje as principais empresas, a gente tem a Embrapa, né, como principal empresa de melhoramento de trigo, depois a OR Sementes, que foi fundada a partir de um ex-funcionário da Embrapa, Biotrigo, e agora eu tenho visto, né, bastante até nos dias de campo da CETREM, a Limagrã também está trabalhando com trigo, né? Mas se a gente, aqueles alunos que tiveram a oportunidade de participar da visita lá na Embrapa e na OR, e os que vão poder participar também, a gente observou que o trigo, antigamente, lá da década de 70, ele tinha praticamente a minha altura, um pouquinho menos. Era um trigo extremamente alto e a gente tinha muito problema com acamamento, né? Então, muitas vezes a gente ouve falar da Revolução Verde, né? Isso aí vocês todos sempre ouviram falar muito disso daí. Revolução Verde, muita gente bate em cima, maquinário, manejo, mas principalmente eu, quando estava no colégio técnico também, sempre só se falava em maquinário, evolução de maquinário, produto químico e tudo mais. Mas teve um grande pesquisador, americano, que se chama Norman Borlaug. Ele é um dos pais da Revolução Verde, inclusive ganhador do Prêmio Nobel, né? Onde ele conseguiu reduzir a estatura do trigo para esses trigos que a gente conhece hoje. Ele fez o cruzamento entre as cultivares antigas, comumente utilizadas, e uma cultivar de porte anão, japonesa, que foi o que possibilitou reduzir, né, a estatura do trigo. Reduzindo a estatura do trigo, o que eu posso fazer? Investir em adubação. Então assim se começou a utilizar doses um pouco mais elevadas de adubo para aí sim potencializar a produção da lavoura de trigo. Então por isso que hoje a gente enxerga essas lavouras tudo bem parelhinho, ó. Aproximadamente 60 centímetros, se eu olhar de fora a fora a gente vê que ela é bem parelhinha. Essa é uma planta autógama, então isso também é alvo dos programas de melhoramento genético, oferecer cultivares com ciclos diferentes, com potenciais de produtividade diferentes e até com finalidade diferente, que hoje a gente está vendo aí um grande movimento da utilização do trigo duplo propósito e o trigo também para fazer forragem. Tá? É foco também do melhoramento genético, que a gente viu lá na OR Sementes. Aqui a lavoura está limpinha, a gente não vê não tem praticamente doença, né? Mas a gente vê que tem muito estudo pesado para resistência genética dos materiais às principais doenças fúngicas que ocorrem na lavoura de trigo, né? E aí, para isso, eu já dou a dica para o pessoal, já tem o manualzinho das indicações técnicas 2019 da Embrapa, que vocês podem baixar no celular de vocês, e toda vez que querem ter uma consulta confiável, validada, né, uma consulta que vocês vão poder utilizar como base para montar a estratégia de manejo de vocês, vocês têm ali um material altamente validado com confiança. E lá a gente já sabe também quem deu origem para essas cultivares. Essa aqui, se eu não me engano, é o Toruque, né, professor Marcos? Aqui é o Toruque? Né? Então vocês podem ver lá que, se eu não me engano, o Toruque, ele é o cruzamento são duas cultivares da Biotrigo, e tem na formação dele um retrocruzamento com o quartzo, né? E o quartzo, se eu não estiver enganado, ele tem suscetibilidade a determinadas doenças. Então isso você já pode levar em conta na escolha da cultivar que você está utilizando, né? Então a gente já pode dizer assim, ó,
Pode ser que durante algum tempo ele se apresente resistente, mas ele tem dentro da genética dele, da constituição genética dele, genes de suscetibilidade a determinadas doenças. E isso você tem para as principais, você tem essa informação lá nesse manual para as principais cultivares recomendadas para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tá? Então utilizem essa informação, que é uma informação de alta veracidade para tomar a decisão da recomendação da cultivar que vocês vão utilizar. Além de tudo isso, resistência genética, porte, né? A professora vai falar também de vigor de sementes. O trigo, ele não é lançado se ele não vai ter principalmente um trigo que seja utilizado para farinha. Então ele tem que ter uma qualidade de farinha de excelência para estar sendo lançado como uma cultivar para o mercado. Então existem parâmetros, né, de trigo tipo melhorador, pão, né, tem esses parâmetros que são levados em conta até essa cultivar ser lançada para comercialização. Se essa cultivar não cumprir com esses requisitos, ela não vai ser lançada como uma nova cultivar. Alguma pergunta, pessoal? Esse aqui agora não... Ele é o trigo para farinha, professor? Melhorador? Melhorador? Não, ele... Pão ou melhorador? Pão. 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 Assim, ó, ele normalmente é pão na região testicular. E melhorador, ele pode ser melhorador na região testicular 2. Foi o que eu expliquei na aula passada, como é que funciona a interação cultivar ambiente para a força de glúten. Né? Então, em função da condição do ambiente aqui, que é mais úmido, que eu até dizia que o Paulo André conhece como ninguém isso, sabe a dificuldade de fazer cevada cervejeira em ambiente quente. Teve escolher lá no Brasil Central. No Brasil Central, eu comentei na aula passada, mas eu tinha que perguntar para ti. Isso não pergunta. Conforme o professor estava falando, a gente lembra lá que o fenótipo, né, o fenótipo de uma planta, ela é igual ao genótipo, que é a constituição genética, mais o ambiente. Então, nesse mesmo manualzinho lá das indicações técnicas, você vai ter para cada cultivar o tipo de qualidade que tem esse material de acordo com a região. Aí, conforme o professor Marcos falou, de acordo com a região tritícula, uma mesma cultivar de trigo, ela pode ter diferentes aptidões. Posso perguntar? Sim. Tá. E aí no registro no Ministério, como é que fica esse tipo da pão ou coisa? No registro cultivar não entra? Não, o problema é assim, ó. Essa é uma briga, velha, porque aí a empresa faz uma análise e diz assim, ah, mas esse trigo é pão, esse trigo é melhorador. Olha, aí a gente pega informação lá da Eliana Guariente, lá na Embrapa, que tem um laboratório que só faz isso. Então ela pega, por exemplo, quase todos os anos, os trigos que saem aqui do ensaio estadual, é mandada a amostra para lá para ela tirar a força de glúten e fazer a análise da qualidade de farinha. Né? Então essa qualidade também, ela às vezes pode variar. Tanto que não existe um padrão de força de glúten, depende do lote, depende do manejo, do ambiente e do próprio manejo. Né? Então ele não é registrado especificamente para um fim. Isso é muito marketing hoje. Né? Tá muito solto isso. Tem lá o padrão. O padrão diz assim, feita análise para ser trigo, pão ou para ser melhorador, tem que lá tanto de força de glúten, índice de queda tanto, né? Qual é o outro? Alveografia, né? Então esse conjunto de dados é que vai dizer qual é a classificação. Mas isso depende do lote. Paralelo seria como o vigor da semente, que não tem padrão e aí Exatamente, o pessoal... Exatamente. Tá. Nós temos uma particularidade aqui esse ano com relação ao trigo. Como muitos agricultores têm frustrações seguidas, e aqui nós temos vários filhos de agricultores e que plantam trigo normalmente todos os anos em parte das áreas. O Garrafa também faz no rodízio, na rotação. E nós tivemos nos últimos 5 anos 3 eventos climáticos que geraram frustração, sejam eles por geada ou excesso de chuva na colheita. Esses são 2 eventos climáticos que predominam
nas causas das frustrações e que originam os proagros, né? O seguro, né? O produtor ativar o seguro e para indenização junto à agência bancária. Nós também tivemos nos últimos 5 anos 3 eventos. Então, desta forma, este ano a lavoura não pode ser financiada. Todas as culturas são financiadas, com exceção do painço, me parece. Todas as demais de inverno e verão são financiadas no Sicredi, né? Com projetos que a gente faz e o acompanhamento do Garrafa e o meu. Então, esta lavoura não tem amparo do seguro, né? E o seguro atende às normas, né? São emitidas, Banco Central, e não pode, então tem que esperar 1 ano, né? Nos últimos 5 anos para trás, se teve 3 eventos, então está fora 1 ano, e no ano seguinte, provavelmente ano que vem, se não tivermos, né, nenhuma mudança na norma, nós podemos voltar a financiar. Então, Vou fazer um parênteses. Em 18 anos, aqui nós tivemos 4 proagro de trigo. 3 nos últimos 5. Que é pouco, né, Garrafa? É bastante, vamos dizer assim, pouco usado o seguro, ainda bem. Mas o seguro é para isso, a gente faz para se precisar numa eventualidade. Nós temos 2 situações também aqui com relação ao trigo. Esta lavoura aqui, dos 11 hectares cemitério frente, ela tem, inclusive, só foram cultivados 7 hectares a 8, e o restante tem vários experimentos aqui da Embrapa, né? Aqui no meio, que são vários manejos que eles fazem aqui. E aqui foi plantado com adubo mineral, né? O 10, 30, 20, 300 quilos por hectare, de acordo com a análise de solo, e 100 quilos de ureia por hectare, na fase do pleno perfilhamento. Lá em cima, depois à tarde, quando nós formos ver lá linho e canola, tem uma área de trigo na beira da estrada, que a gente chama de Rapac Frente, de 15 hectares, onde lá, desde 2016, o manejo é adubação organomineral, para todas as espécies que passam na rotação de culturas. Ou seja, é um trabalho que a gente está fazendo junto com a Ferticel, que fornece essa formulação de adubo, e todas as culturas são cultivadas com fórmulas. Então lá foi usado 5, 10, 15 e mais 150 quilos de ureia em cobertura, também conforme a análise de solo. Só para considerar aqui também o nível de fertilidade desta área, baseado já nas análises deste ano, de março deste ano, nós estamos com pH 5,4, matéria orgânica 2,9, fósforo 7, portanto níveis médios de fósforo, altos de potássio 168 e saturação de bases em torno de 62%, e enxofre 5,5, o nível de enxofre está um pouquinho baixo aqui. Bom, isso já nos remete a pensar o que nós vamos fazer na soja, né? Já que a análise é atual, na soja talvez a gente possa usar uma formulação ou um produto que tenha enxofre. De toda sorte, pessoal, o importante é o manejo do N no nitrogênio. Então o Garrafa normalmente faz uma aplicação, né, dentro da fase ideal, e tem muito essa questão que uns anos atrás veio de aplicar nitrogênio no pré-espigamento, que algumas variedades, principalmente o quartzo, foi falado aqui pelo Danielovski. No quartzo, que é um material que praticamente já está sendo abandonado, ficou aí 6, 8 anos em cultivo, a principal variedade, ele tinha resposta, ele respondia a um manejo de N no pré-espigamento, em função de teor de glúten e proteína, enfim. Mas hoje as indústrias, na verdade, não selecionam, não fazem separação, né? Principalmente quem recebe trigo, as cooperativas e cerealistas. Então, na verdade, é feito uma aplicação na fase mais crítica da cultura, e a gente vai poder monitorar a questão do nitrogênio futuramente também com análises foliares, que é a ideia nossa, é começar a difundir isso e divulgar a possibilidade de a gente fazer
as amostragens no campo e, dependendo da situação ou outra, fazer ainda uma aplicação com base no índice de nitrogênio, índice de clorofila na área foliar. Tá certo? Era isso aí e depois a gente tira dúvidas. Só para dizer, quer dizer, nós trabalhamos aqui, via de regra, com a aplicação de ureia, o nitrogênio em cobertura, na condição de 4 para 5 folhas. Certo. Tentando aí na ideia de pegar o duplo anel. Porque é nesse momento que o trigo define o tamanho da espiga. Tamanho. O restante vem em outras fases. Então pegar é meio cedo. E aí vem aquilo que nós comentávamos, eu tenho uma preocupação, porque a indicação técnica diz assim, aplicação de 30 a 45 dias. Né? Só que assim, ó, eu entendo que se eu pegar a vacaria, com 40 dias eu vou estar com 4 para 5 folhas. Aqui, como é quente e úmido, baixo, ele apressa muito mais. Nós já chegamos a fazer a aplicação de nitrogênio aqui com 23 dias de emergência. Então, Beleza. Obrigado. O que a gente está vendo aqui é uma lavoura de trigo para produção de farinha, né? E nós também temos os trigos melhorados, né, professor? Questão para fazer alimentação animal. Os trigos silageiros, que hoje a gente está trabalhando com 3 materiais, por exemplo, da Biotrigo, que é uma parceira nossa, que são trigos que difere desse aqui, questão que são trigos que a gente chama de trigo peladinhos, que não tem as aristas, né? São os trigos, então, específicos para fazer silagem. São diferentes dos trigos de duplo propósito, né? Eles não toleram, porque são muito rápidos, com 80, 90 dias, esses trigos específicos para a produção de silagem, aqui na região com 100 dias, eles já estão materiais prontos para a formação da silagem. Já temos os outros que são da Embrapa, que são os trigos de duplo propósito, que são trigos que você consegue realizar pastejos, né? E aí depois, num determinado momento, você tira os animais, faz as aplicações de ureia, como o professor Marcos falou, em certos períodos, né? E esse trigo, então, você retira os animais pelo diferimento ali e ele volta a ser a produção de grão. Tem alguns materiais, dependendo dos tratamentos, de aplicação de nitrogênio e tal, você consegue ainda fazer um trigo para a produção de farinha. Mas a maioria do final desse trigo era para a produção de ração. Então uma alternativa para os produtores, né, não deixar as áreas em pousio, são trigos, principalmente os silageiros, trigos de ciclo rápido, com 100, 110 dias você já tira ele do sistema e o produtor já pode colocar, principalmente quem trabalha com leite, né, já entrar com a produção de milho, tira a soja, coloca esses trigos e aí depois, se quiser, já pode colocar o milho para a produção de silagem. Então, além desses trigos que a gente tem para a produção de farinha, a gente tem aí os trigos então melhorados para silagem e pastejo. Nós estamos realizando agora um trabalho TCC com 2 alunos que eles estão usando esses trigos com números de pastejo, depois vai soja em cima, a gente vai ver qual é o rendimento. Ou seja, é uma possibilidade a mais de rendimento nas propriedades. E os riscos que o professor fala que teria dos trigos, né? Não teria umas perdas tão grandes, então, que seria isso aí. Só para complementar para vocês que os trigos que a gente tem possibilidade de ser usado, então. Em relação ao trigo, respondendo questões de prova, né? Ontem à noite a gente teve uma prova e o pessoal está afinadíssimo para saber nível de controle de pragas em trigo, né? Essa área em específico a gente iniciou esse ano com uma situação diferente do que a gente vinha acompanhando durante todo esse período. O professor Marcos colocava antes que ele tinha uma condição de produção de palha nessas áreas diferente. Então, qual é a primeira praga que nós precisamos cuidar em trigo? Coró, né? Coró. Esse ano a gente excedeu o nível de ação em coró. Coloquei isso para o professor que coordena a rotação de culturas, enfim, coordena a granja, e ele ficou um pouco assustado, mas me disse que não teria outra opção esse ano a não ser entrar com trigo aqui nessa área, que nós estouramos o nível de ação de corós. Nós tivemos em média 11, né? Se nós temos 5, nós tivemos 11 nessa área e atribuímos isso ao tipo de manejo, certo? Então essa questão inicial a gente tentou burlar um pouquinho esse ano, mas o nível de ação são 5 corós, certo?
E nós tivemos uma localização também desses corós no terraço acima, para quem lembra. Nós baixamos até aqui e daqui para nesse terraço de baixo não tinha tanto, e a gente demonstrou isso no gráfico também. Pessoal, passado esse momento inicial então de corós, enfim, nós vamos ter no momento inicial nós podemos ter alguma coisa de percevejo. Nós não tivemos nada, que é o Dichelopsis, a gente já falou isso. E a partir daí a gente entra na questão de pulgão, certo? A partir da reunião do trigo do ano passado, o nível de ação para pulgões mudou. A gente comentava isso. Hoje, se vocês pegarem as recomendações do ano passado, ainda está 10%. Nós tínhamos uma diferenciação entre a semeadura até o afilhamento, do afilhamento ao perfilhamento, eram níveis de ação diferentes. Esse ano, a partir desse ano, o nível de ação para controle de pulgões passou a 5% das plantas infestadas. Então, um nível de ação muito pequeno, ou seja, praticamente nada de pulgão, certo? Nós não tínhamos nada de pulgão esse ano ainda, tá? E aí a pergunta é, por que esse nível de ação tão baixo? Nós temos diferentes espécies de pulgões ocorrendo no trigo, no mínimo 4, certo? E uma delas, que é principalmente Rhopalosifum pad, faz então a transmissão, ou é um excelente transmissor de viroses. Atribui-se a essa espécie um número superior a 9 viroses em trigo. Então, por isso que o povo resolveu então baixar o nível de ação. A gente conduz do outro lado da estrada aqui um experimento, vai para o 4º ano, onde esse experimento está dentro da rede para aumentar ou reduzir então o nível de ação em pulgões. Nós nunca utilizamos esse nível de ação, ou não chegamos no nível de ação para poder mudar as recomendações. Mas o restante do pessoal que participa das reuniões, eles tiveram então uma ação maior dos pulgões e conseguiram então mudar essa recomendação. Então nós precisamos cuidar sim desse nível de ação, é baixo. Quanto mais cedo a virose entrar no trigo, maior é o dano. Qual é o controle de virose? Não existe. Não existe controle de virose. Eu preciso então cuidar do vetor, certo? Quando nós estivermos nessa fase aqui, que é do espigamento, qual é o nível de ação, pessoal da entomologia? Não vieram, São 10 pulgões por espiga. Quantas amostragens em uma área? Erraram a questão? 10, são no mínimo 10. Então, se em 10 amostragens eu vou ter 10 pulgões por espiga, é o nível de ação. Esse nível de ação, se nós considerarmos essa borda, está superado já. E o que tem mais aqui? Para quem está aqui do meu lado, a gente conversou, o que nós temos? Nós temos quase 1 para 1 de inimigo natural. Se vocês olharem aqui. E para quem já viu como é que é o inimigo natural, olhem os pulgões parasitados, tá? E para quem já fez entomologia, os pulgões são alados sim. Eles passam a não ter asas quando eles estabelecem as colônias, tá, gente? Então assim, ó, matéria dada, matéria passada é sabido, né? Já temos que cuidar com isso. O que parasita esse pulgão? Inimigos naturais minúsculos, né? Sofremos muito para a identificação desses inimigos, mas a gente precisa ao menos saber identificar o que está acontecendo com esse pulgão. O que nós podemos ter agora também, que já está começando a ter? Percevejo. Qual é o nível de ação? De Dichelopsis furcatus ou Melacanthus?
nós temos preferência em função de calor e localização do Furcatus. Melacanthus nós temos no Paraná para cima. Cruz Alta parece que já está acontecendo alguma coisa de Melacanthus, mas em função de ser um local mais calor, dizem que tem mais calor, mas nós somos considerados a região de mais calor no estado. Ok, gente? E aí, nós temos 4 percevejos da emergência ao afilhamento e depois são 2 percevejos quando nós estivermos na fase em que o trigo está. Portanto, se vocês olharem, nós vamos ter já alguns percevejos aí caminhando, enfim, tentando estabelecer contato então com esse trigo, certo? Da onde que vem? Da onde que vem esse praguedo todo? Ele vai estar vindo da aveia, que não se faz controle nenhum, né? Então, na verdade, seria uma forma de a gente reduzir infestação fazendo controle na aveia. Como ele não vai se justificar, nós não temos isso. Pessoal, mas um grande pedido também é que, se há necessidade de aplicação de algum produto químico, que ele seja seletivo aos inimigos naturais. Certo? Nós precisamos considerar os inimigos naturais que estão na área e também a seletividade dos produtos. Ok? Alguma dúvida? Qual era a resposta da pergunta então na prova? Ele estava certo ou não estava? Estava certo. Essa é a resposta. Ok? No trigo nós temos uma infinidade de doenças que podem ocorrer, se a gente for avaliar de forma geral. Eu sempre venho aqui com a ideia de passar uma forma mais geral para vocês do que bem específica, porque vocês não vão ficar aqui na CETREM trabalhando. Então vocês não podem conhecer somente o que acontece aqui. Lógico, é de bem-vindo vocês poderem conhecer a lavoura que nós temos à disposição. Mas assim, o trigo é atacado por uma infinidade de fungos. Uma delas, um deles é a ferrugem, que vocês já conhecem e que está nesse momento ali na aveia, né? Então assim, ó, levando em considerações as gramíneas de uma forma geral, nós temos quase o mesmo tipo de ferrugem atacando as poáceas de uma maneira parecida, né? Mas assim, aqui eu tirei algumas folhas para mostrar, depois eu posso mostrar para vocês. Nós temos aqui uma severidade superior a 70% de ferrugem numa área em que não foi controlada. Isso dentro de um sistema de produção. Claro, como falou a professora Sinei, não valendo a pena aplicar ali, não se aplica. Mas é lógico que ela não vai se deter somente à aveia. Ela vai pular para cá a qualquer instante. O que vai definir o pulo para o lado de cá? Muitas vezes o controle que você faz aqui, a época em que o estágio vegetativo em que se encontra a planta, a gente sabe, quem já fez fito comigo sabe que nós temos que levar em consideração o estágio da planta em si. O professor Garrafa acabou me avisando que já foi feito uma aplicação de fungicida para oídio, né, professor? No início do elongamento, então antes do espigamento, com tebuconazole, foi isso? Então nós já temos aqui uma aplicação, já foi feita, né? É lógico, para controle de oídio. Nós temos também ferrugens, e não é uma única ferrugem, não é só essa. No trigo nós temos em torno de 3 ferrugens conhecidas: a das folhas, a do colmo e a linear. Então nós temos 3 fungos aí que podem causar ferrugem: mancha marrom, mancha das glumas, quando já começa a aparecer as espigas, temos mancha de Drechilera, mancha salpicada, aquosa, e uma das mais importantes aí, e é uma complicação, que é a giberela. É o que mais acontece, né? O que nós podemos fazer em relação à aplicação? Há possibilidade de aplicação, né? Fugir métodos de
fuga de época em que o fungo está mais suscetível, mais propício a atacar a planta, é um dos pontos. Utilização de controle químico, um dos pontos. Algumas pessoas trabalham, alguns autores trabalham com redução, aumento de espaçamento e não redução de espaçamento. Eu não acredito que neste caso seja o mais indicado, mas já foi mais indicado para algumas folhas largas. Tá? O que mais? O que nós podemos falar? Além disso, nós temos doenças que são específicas da espiga e aparecem ocasionalmente em situações localizadas, como carvão, cárie, e também temos a bruzone. A bruzone ataca largamente diversas poáceas e deve ser contida e deve ser controlada no que diz respeito à fitopatologia com controle químico. Então, uma aplicação que possa pegar a maioria dessas doenças, mas isso sempre vai estar relacionado aí à parte climática também, né, professor Garrafa? Ou seja, nós vamos ter aí uma umidade relativa alta, uma temperatura alta para um surgimento de doenças, né, de forma geral. Conduzindo o trabalho, nós temos um trabalho de trigo com diferentes, são 130 materiais diferentes. Esses materiais são suscetíveis e resistentes, dependendo da sua cultivar, e nós estamos avaliando aí a suscetibilidade e a resistência de uma ocorrência natural de ferrugem. E por enquanto ainda o experimento está em andamento. É incrível de ver a diferença entre as cultivares. Nós temos diferentes veio de todo o Brasil, então tem diferença em desenvolvimento. Elas foram plantadas todas no mesmo dia, mas a gente conseguiu ver plantas que já estão enchendo grão e plantas que sequer ainda espigaram, ainda estão em sistema, nem em alongamento ainda não estão. Elas estão em processo vegetativo puro. Então, vai depender do tipo de material. Aí o professor Danielovski também poderia comentar se quisesse alguma coisa. É fantástico o fato de ter 130 materiais de trigo diferentes, alguns de cevada, para avaliar e ver aí como a diferença ocorre, como isso é muito pontual. Ou seja, aqui você tem que escolher uma cultivar resistente a doenças, com material genético apropriado e para essa região. Você simplesmente não pode sair escolhendo qualquer tipo de semente pelo preço ou pelo que for oferecido. Você precisa ter a noção de que no caso do trigo, você precisa ter foco para a escolha de certos tipos de cultivares. O professor Garrafa ficou de falar um pouquinho sobre giberela. Que gostaria de falar, por favor, professor. O pessoal veio para queria falar um pouco sobre o manejo da giberela, porque assim, há muito pouca atividade em relação a isso, e nós, particularmente, eu tenho utilizado o manejo da giberela há praticamente 30 anos. Eu não achei esse livro. Comecei futricando, olhando, acompanhando, e como é que nós optamos? Dentro do manejo geral de doença, assim, a primeira coisa é tentar diminuir mal do pé, podridão comum, bipolares e drexilera, que se faz com rotação de cultura. É o grande herbicida, o grande fungicida. Na rotação toda diminuir o inóculo ou tentar eliminar o inóculo da doença. Primeira coisa. Agora, o problema, a ferrugem não tem jeito, a ferrugem vem com o vento, né? E o problema da giberela, a giberela é uma doença extremamente jaguar, tá? Porque ela, antigamente, eu estava lá saindo da faculdade, as indicações técnicas da cultura do trigo diziam o seguinte: eu tenho indicações da época guardada, lá de 88, 89, dizia o seguinte: para controlar a giberela,
você usa a aplicação de produto sistêmico no início da forma das anteras se formando aqui na floração. Aí chega aí na década, final da década de 80, início da década de 90, e a pesquisa descobre que o produto sistêmico, ele é loco sistêmico, ele gira em determinados locais, mas ele não chega na flor. Ele não tem capacidade de chegar na flor. A giberela, o que que é? Ora, tem o estigma, o estilete e o ovário, né? Então o ovário é aqui dentro que dá origem ao grão, o estigma e o estilete. A giberela só consegue entrar no óvulo por ocasião da florada. Então ela tem que entrar via o estigma, ela se aloja no estigma, desce pelo estilete e vai até o ovário. Ou seja, giberela só vai acontecer no trigo que tiver florado, se naquele momento de florada nós tivermos uma temperatura em torno de 20 graus e 48 horas de molhamento. Esse molhamento não precisa ser chuva, pode ser orvalho. Dia nublado, aí com bastante orvalho, molha o dia inteiro. Bom, aí descoberto isso, qual é o próximo passo? Não pode usar produto sistêmico. Aí a ideia passa a se usar para a giberela produto protetor. Tem que ser proteção. Ele tem que proteger antes do fungo entrar. Ora, se eu olhar esse trigo aqui, eu tenho parte do trigo na flor, tenho parte do trigo que ainda não florou, tem trigo que está emborrachado e tem trigo que está saindo agora o espigamento. O que que acontece? Se eu fizer hoje uma aplicação de um fungicida protetor para a giberela, aí começou o problema. Aí a graxaizada está solta, né? O cara vai lá numa empresa, faz um curso técnico, vai para a empresa e sai que nem papagaio e diz: ah, o produto recomendado para trigo. Quando surgiu o Ópera, era o fungicida. Estava se usando Ópera para tudo, até para dor de cabeça, acho que usava o Ópera, porque eu nunca vi. E estava se usando Ópera para giberela. Não vai controlar. Não vai controlar, ele não tem ação protetora. Então assim, vai usar tibuconazole, que é muito mais eficaz. Ah, mas isso é produto velho. Velho, mas eficaz, não importa. Bom, mas aí se eu fizer a aplicação hoje e começar a chover, o que que vai acontecer? Ora, se eu pegar uma espiga que nem essa, vou pegar só uma espiga, tá? Essa parte que tá aqui, que passou a florada embaixo, tá ok. Ela vai proteger aqui. Se sair flor ainda aqui em cima amanhã e começar a chover, ainda vou ter resto da giberela a correr aqui nessa ponta. Por quê? Porque vai lavar o produto protetor. Por isso que a giberela acontece às vezes numa parte da espiga e não na espiga toda. Depende do momento da floração. Então assim, tem controle eficaz? Efetivamente eficaz não existe. O que eu tenho para fazer na giberela, para controle da giberela, é o seguinte: um olho no trigo, um olho no São Pedro. Hoje, vou fazer uma aplicação. Se eu olhar esse trigo aqui, tem alguma mancha de ferrugem começando a aparecer, tem alguma reincidência de oídio, bem pouco, mas tem reincidência de oídio. Tem uma ou outra manchinha de bipolares. Então, assim, teoricamente, daria para fazer uma aplicação, até por causa da ferrugem. Mas vou dizer para você assim, ó, não tem previsão de chover logo. Agora, pode ser que chova segunda. Bom, se tiver a projeção de chuva segunda e domingo tiver a condição da aplicação, possivelmente a gente entra com uma aplicação aqui de produto para giberela, para quê? Tentar segurar, evitar a entrada da giberela nesse trigo que está florado hoje. Mas vou ter que olhar que chuva. Se tem uma chuva lá prevista de 15 milímetros para segunda-feira e sol na terça, não vai ter problema de giberela. E para isso, eu tenho uma ferramenta fantástica que é o Cisalert. O Cisalert é o sistema da Embrapa. Mostrei para vocês lá? Não, vamos ver ainda. Você entra lá, coloca, pega como base a estação da FEPAGRO aqui de Santa Rosa, coloca a variedade e a data da semeadura. E ele vai me dizer no sistema de alerta se eu tenho risco de ferrugem, de giberela ou não tem. Se o risco está baixo, médio ou alto. Se vale a pena entrar com a aplicação ou não vale a pena entrar. Até 2, 3 anos atrás, ou 4, isso era um problema porque ele projetava, quando ele te projetava, tem que entrar, não dá mais para entrar, porque estava ventando, estava preparando para a chuva, e essa era a briga que a gente tinha. Ele tem que alertar com 2, 3 dias de antecedência. E aí eles ajustaram o sistema, e essa discussão partiu aqui da CETRAN em 3 de maio, tem que ajustar o sistema.
A Embrapa ajustou o sistema e hoje ele consegue fazer essa previsão aí com 2, 3 dias de antecedência. Então nos ajuda bastante. Então qual é a estratégia? A estratégia é assim, ó, rotação de cultura, fundo de inóculo baixa. Tentar evitar, a ideia tradicional nossa é tentar evitar até a floração e a aplicação de fungicida. Só se entra com fungicida em duas situações. Se o ídio ficar muito, a severidade dele ficar muito forte, como foi esse ano, ou se começar a aparecer pulsa de ferrugem. Se não acontecer nenhum dos dois, a gente não aplica nada, porque não tem por que aplicar. E aí fica monitorando um olho no tempo, outro olho no trigo, com a floração e chuva para entrar com o controle da gibberela. Se não precisar, melhor, não se aplica. Posteriormente a passou essa fase, o que vai ter? Quem sabe mancha da gluma, né? Septório da gluma aí, quem sabe alguma mancha foliar. Se tiver necessidade vai ter que entrar controle, não tem jeito, mas veja bem, a ideia é tentar escapar no monitoramento com 1, 2, no máximo 3 aplicações. Hoje, a calendarização está indicando 5 aplicações de fungicida no trigo. E nesse estádio que está aqui, esse trigo, no sistema calendarizado já teria sido feita a 3ª aplicação. Isso, ou seja, se vier chuva na frente e eu quiser proteger a gibberela, eu tenho que fazer a 4ª. E esse trigo sequer começou a encher o grão. Está iniciando a florada. Tá? Então, só que assim, o trigo responde, o controle de doença responde aí por torno de 25 a 30% do custo do trigo. Então assim, tem que cuidar, porque tudo que eu deixar de aplicar de fungicida é dinheiro que vai sobrar. Senão depois dizer que o trigo não dá também, se eu tiver todo um sistema de jogar produto, não tem o que pague realmente essa lavoura. Tá? Então a estratégia basicamente é essa. Tranquilo? Há 20 dias atrás, se eu chegasse nessa lavoura aqui, dava vontade de chorar. É essa dali, nós estava aqui, que é essa área de turuque. A diferença, tu olhava de longe, você parecia a bandeira do Brasil. Lá no marcante era verde, aqui para baixo era tudo amarelo. Por quê? Problema de vírus do mosaico. E vírus do mosaico, o problema é fungo de solo e as condições climáticas. Eu confesso para vocês, em 19 anos plantando trigo aqui, foi o primeiro ano que nós tivemos vírus do mosaico. Primeiro ano. Turuque é uma variedade altamente suscetível ao vírus do mosaico. Tanto nessa área quanto a área lá do rapá, que tava, olha, dava medo. Eu achei que nós estávamos perdendo o trigo. Choveu, deu uma reanimada aí, hoje ele está em condições aí, tá bom. Assim, a questão de custo. Considerando só os insumos, o custo dessa área está em R$ 1.116 por hectare, dá 27,9 sacos de trigo. Agora, considerando serviço, valor do custeio, não. Paulo fez aí com R$ 1.494,95 por hectare. Isso corresponde a 37 sacos. Gente, não é pouco. Esse é um dos problemas, isso considerando o trigo a R$ 40, tá? Que é o que nós fizemos contrato. Então assim, o problema do trigo é que hoje eu tenho um custo de produção alto, preço do produto baixo, tá? Quando se consegue comercializar, ainda tem tudo isso. Na verdade o preço mínimo nem sei quanto é que está o preço. Em torno de 42. 42? Só que não se segura preço mínimo, esse que é o problema. Preço mínimo no Brasil é uma piada. Nós temos um preço mínimo, mas mínimo por quê? Eu tenho que vender abaixo do preço mínimo. Contrato bem feito aí tá R$ 40. Muitos a 36, 38, né? Então assim, demanda, por isso o trigo é uma cultura que eu tenho que hoje trabalhar a arrancada dela, a projeção dela. Eu não posso trabalhar com expectativa de menos de 50 sacos por hectare. Se eu tiver um nível tecnológico relativamente bom. Ou então eu vou plantar de qualquer jeito para colher qualquer coisa. Só que aí também que tipo de produto eu vou ter, né? Que é outro problema. Então, claro, ele tem potencial aí, para daqui a pouco, o trigo hoje você tem aí para 80, 100 sacos por hectare. Eu tinha um colega de faculdade meu que bateu o recorde há 4 anos atrás, espumoso, do estado, uma área de 80 hectares, fechou com 114 sacos de trigo por hectare. Não é pouca coisa. Mas são anos excepcionais, né? Ano retrasado, são 4 anos atrás. Ano excepcional, condições excepcionais, uma lavoura com boa rotação, todo um sistema, né, de produção bem feito. Então, por isso ela se torna uma cultura de risco, por causa desse balanço aí que nós temos que fazer.